Gente, eu sou o Ricardo, tô aqui com meu amigo querido, maravilhoso, que a gente tava com saudades. Todo mundo tava com saudade, né? Ai, por que que você não grava mais com o Renato? Aconteceu alguma coisa com o Renato? O Renato está aqui vivo, tá? O Renato estava de férias, o Renato estava trabalhando, de férias, trabalhando. O Renato é assim, tá? Ele tá por aí, mas ele tá aqui hoje. Eu tô muito feliz que ele retornou para gravar com a gente. E a gente vai falar sobre liberdade. O que é liberdade? O que é liberdade para você? Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Para o Renato pode ser outra também, que a gente vai saber o que ele vai falar sobre liberdade. E esse tema ele veio junto com o glossário que o Renato está fazendo, que é maravilhoso. Eu recomendo muito vocês olharem o Instagram dele, que tá lá, Renato Libardi. É Renato Libardi, né? Renato Isso. Libardi. E tá lá e todo dia ele posta uma. Todo dia ele posta uma coisinha, uma letra lá e um textinho maravilhoso. Então eu recomendo muito vocês olharem o Instagram dele. E hoje a gente vai falar sobre liberdade, que veio do glossário, que é a letra L de liberdade. E amigo, me fala, liberdade, liberdade. O que é Liberdade, liberdade para mim pode ser liberdade. diferente do Pode, com o que é certeza. liberdade. É porque assim, vamos filosofar, Subjetivo. né? Porque é um assunto filosófico, é subjetivo. Liberdade para uma pessoa pode ser diferente para outra pessoa, mas assim, em relação ao animal, a causa animal, eu acho que a gente tem que chegar ali ao meio termo do que é liberdade para um animal, né? Obviamente, se a gente for Perfeito. falar de animais que não são domesticados, né? Porque se a gente for falar de animais que são domesticados, a gente está falando de um outro tipo de liberdade, né? Até porque Uhum. não tiveram culpa de ser domesticados, né? São um outro tópico. Mas para Perfeito. a causa animal, acho que você até comentou no seu texto sobre Gary Francione, né? Isso. Sobre o Ele, Gary. ele para mim é o E. jurista barra Ah, filósofo que mais conseguiu chegar perto dessa definição de liberdade, que é uma definição muito simples, né? Tipo, o tratamento jurídico do animal não ser considerado um objeto tutelável, né? Então, isso já garantiria para ele o direito mais básico da existência, que é o direito à liberdade. Não ser um objeto, não ser. Dele ser sujeito, inclusive, sujeito de direitos, né? exato. E, cara, e aí que tá. E a gente também entra naquela questão do bem-estarismo, né? Porque Uhum. eu, eu até postei um texto essa semana, que essa semana eu tava meio inspirado, que eu falei, tá, se a gente for pensar, o animal, ele... Eu até postei uma imagem da gaiolinha do porco, né? Se vocês não viram ainda, se você estiver ouvindo, procure no Google, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, procure. A fêmea, né, a porca, ela vive numa gaiola minúscula enquanto ela dá de mamar para os porquinhos, né? E aí eu até fiz uma analogia, falei, os animais eles têm mais espaço dentro do forno da nossa casa do que na indústria alimentícia, é um fato, né? Sim. E aí tem toda aquela questão de selos, selo grass feeding ou whatever, tipo uns selos que eles usam para falar que os animais estão vivendo livres, mas que Uhum. liberdade é essa? Que É, livre liberdade num que eles galpão, vivem, né? No né? caso de galinhas, né? De aves e tal. Antigamente a gente tinha aquela coisa de gaiola de bateria, né? Que era horrível. E depois vem o caged free, né? Uhum. Tipo, ovos de galinhas criadas livres, criadas soltas. Mas livre e solta num galpão hiper mega lotado, né? Então, a quem interessa esse tipo de propaganda, né? Muitas ONGs, Sem inclusive, ventilação. caíram nessa. Sem ventilação. Muitas ONGs caíram nessa falácia com propagandas e tal. Então, tipo, Mass for Animals, Animal Equality, vários outros grupos foram protestar, né? Até em São Paulo mesmo, na frente do Carrefour, pedindo para a galera não comprar ovos de galinhas criadas presas. O que você pensaria se fosse um consumidor? Tipo, eu como ovos e os caras estão dizendo para eu não comprar ovo de galinha que foi criada presa. Então eu vou comprar ovos de galinhas criadas soltas. A lógica é essa, gente, porque um grupo vegano que se desse ao respeito teria feito uma propaganda, um marketing, uma ação voltada para o não consumo de ovos, ou seja, voltada para explicar que o consumo de ovos, independente da categoria, ele é prejudicial aos animais por si só, né? Então a gente não quer jaulas maiores, a gente quer jaulas vazias. O bem-estarismo ele é essa doutrina, né, ético, moral e política, ou até mesmo filosófica, que advoga pela tese do dano menos, o dano colateral menor, né? Então, tipo, vamos fazer algumas pequenas concessões para a galera, né,
para os animais, aliás, para os animais terem um pouco mais de espaço, um pouco mais de, entre mil aspas, liberdade, conforto, e que eles possam morrer de uma forma mais Uhum. humanitária. Não é à toa que um desses grupos, se eu não me engano, foi a Animal Equality, ou foi a Mass for Animals, falou em entrevista, né, na época, eu acho que o presidente falou assim, é até interessante essa coisa de abate humanitário. Quem é o grupo vegano sério que vai dizer que é interessante o abate humanitário? É interessante para as grandes indústrias que vão colocar um selo, vão iludir ainda mais o consumidor. Isso vai fazer com que o consumo aumente ainda mais, porque são nichos de mercado, né? A gente não pode ter a ilusão de que é o consumidor que cria a demanda, porque na doutrina econômica se fala muito isso, oferta e procura. Se tem muita procura, então vai ter uma determinada oferta. Mas em termos mercadológicos não é assim que funciona. É o mercado que direciona o consumo e não as pessoas simples, humildes, simplórias, que estão ali comuns no dia a dia. Não são elas que aos poucos vão tomando consciência. Essa consciência, inclusive, é fabricada através da propaganda, do marketing, da mídia, da televisão, do cinema, da cultura, da educação formal, da educação informal, das tradições familiares. Então tem toda uma gama de coisas que fazem com que a gente não pense de maneira livre, inclusive, já que a gente está falando de liberdade. O Louis Althusser, né, Uhum. escreveu aquele livro que, inclusive, o nosso amigo Tiago Torres, o Chavoso da USP, ele comenta muito, ele sempre indica, né, para a galera que segue ele, que é o Aparelhos Ideológicos do Estado, né, escrito pelo Louis Althusser, que foi professor do Foucault na Sorbonne. E o Louis Althusser vai dizer isso, né, que o Estado, né, o monopólio do Estado, ele tem não só o monopólio da violência, mas ele tem o monopólio também da cultura. E o Estado nada mais é do que a classe dominante, né, aí já é uma visão marxista da história, marxista e anarquista, uma visão materialista, eu poderia dizer, que diz que o Estado ele é tomado pelas elites, pela burguesia, mesmo que você tenha, né, ali algumas disputas, mesmo que você tenha o contraponto e tal, mas ainda assim o Estado, como um todo, seja no nível federal ou no nível estadual, ele é aparelhado, né, pelas elites e seus serviçais, seus lacaios, enfim. Enfim, e aí a gente tem esse problema, porque o bem-estarismo é a corrente, digamos assim, que está muito mais próximo do veganismo liberal e da pecuária, e isso cria a ilusão de que a gente Uhum. está tendo alguns avanços nessa questão da liberdade dos animais. Uma hora os animais vão conseguir a liberdade deles, porque pouco a pouco a gente está conseguindo algumas reformas no sistema de criação dos animais. E o Gary Francione, que a gente estava comentando, né, que é um professor de filosofia e direito na Universidade de Rutgers, aí nos Estados Unidos, ele é um jurista bem renomado, né, um filósofo renomado também, principalmente na causa animal. Ele vai dizer o seguinte, lá num livro chamado Animals, Property and the Law, né, Animais, Propriedade e a Lei. Ele vai dizer, olha, enquanto os animais tiverem o status jurídico como coisas, como seres a serem tutelados por outros, eles nunca vão poder responder pela sua liberdade. É uma liberdade sempre vigiada, sempre tutelada. Renato, mas os animais eles são irracionais, é claro que eles têm que ser tutelados. E eu não estou dizendo aqui que você não vai, por exemplo, tutelar o seu cachorro, o seu gato, né? Quem cuida de cachorro e gato são, né, são tutores, tutelam, né? Ou seja, você tem Sim. a tutela desses animais. Mas não tem a tutela porque eles são coisas, mas porque eles vivem em um mundo contraditório no qual você não tem como defendê-los das ameaças, né, enfim, da insalubridade que eles viveriam em um mundo onde eles seriam, entre mil Exato. aspas, supostamente livres se fossem jogados na rua ou na natureza. Tem animais que não podem ser ressocializados. E aí, a gente faz o que com eles? Então, a tutela, em alguma medida, sim, ainda é válida, mas o status jurídico de objeto, não, esse não. Esse não é nada legal, porque ele confere aos animais nenhum poder sobre si mesmo. Né? Ou seja, os animais não podem ser considerados outra coisa a não ser objetos para serem usados pelos seres humanos. Por isso que o Francione insiste tanto nessa tese, por isso que ele insiste tanto que o único direito fundamental que os animais realmente precisam é o direito de não serem tratados como propriedades, em termos, né, jurídicos. Uhum. E a gente também cai naquela questão do zoológico, né?
que, obviamente, existem animais que não podem ser ressocializados, animais que não podem ser, mas assim, a gente continua caindo na questão do entretenimento com o animal, que não é um santuário. Então, assim, o animal ele acaba perdendo a liberdade dele. Além dele perder a liberdade dele, depende do animal, depende da situação que ele está ali, ele é usado como entretenimento para as pessoas. Então, assim, ele acaba, além de perder a liberdade, ele ainda tem essa questão do entretenimento. E isso que você falou é super verdade em relação aos animais domesticados, como gato e cachorro. Né? A gente não está falando de pássaro. Pássaro já é uma outra coisa. Se a gente for falar de Sim. gato, principalmente, aquela questão da Austrália, que os gatos estão acabando com o ecossistema ali da Austrália, e aí a Austrália resolveu matar 2 milhões de gatos, assim, tipo, vamos resolver, vamos matá-los todos, né? Porque não era muito mais fácil ter castrado anteriormente esses Pelo animais, amor de ou muito Deus, né? menos terem jogados eles lá, porque a gente tem uma espécie invasora, vamos jogar os gatos, porque os gatos vão resolver a questão dessa espécie invasora. Eu não lembro que espécie que era agora, mas enfim, aí, obviamente, os animais vão procriar, porque eles não estão castrados, então, obviamente, Uhum. vai acontecer um problema de ecossistema ali, então, assim, loucura. Isso também acontece também no Havaí, que é um ecossistema super frágil, tem a questão do Mark Zuckerberg lá fazendo criação de gado, tá Meu Deus. desaparecendo pássaros também, tem gato, muito gato lá também, então assim, é a questão de liberdade, é o que a gente pode, sim, vamos deixar os animais soltos realmente, porque vai ser a solução de animal domesticado. Não, gente, infelizmente os animais domesticados eles têm que ser tutelados, castrados, Uma porque senão vez que a isso gente vai lançou o acontecer. problema e a contradição, né, a gente também Uhum, tem que resolver essas contradições. E nem sempre a gente consegue resolver exato. do jeito que a gente gostaria, de uma maneira simplória, de uma maneira simplista. Às vezes, sim, tem muita coisa que a gente não gostaria de fazer, mas, enfim. Agora, eu acho que a questão ainda é que muitas pessoas pensam, os zoológicos seriam uma boa solução e tal. Não são uma boa solução, né? A boa solução seriam santuários, seriam políticas públicas de proteção verdadeira aos animais, de resgate, de cuidados, enfim. Mas é engraçado que a galera acha que o zoológico vai ser o suprassumo dos bons tratos, quando na verdade é apenas uma manutenção para um ser que só serve para entretenimento. Zoológicos são isso, gente. Não pense que são outra coisa. Parques e zoológicos existem para entretenimento. É um uso dos animais. Por mais inocente que possa parecer, e não é nada inocente, vá por mim, né, esse uso dos animais para entretenimento, ele por si só já é abominável. Né? Então, vamos botar a mão na consciência. Amigo, e tem o caso da Lolita, da baleia assassina que morreu aqui em Miami, que tava todo um trâmite, ela já tava doente, ela já viveu, sei lá, tipo, acho que 40 anos em prisão, né? Porque um animal daquele tamanho vivendo numa piscina minúscula, o estacionamento do parque aquático aqui de Miami é muito maior do que o tanque que ela morava, que ela Sim, estava aprisionada, né? E ela morreu. E assim, tá, vocês discutiram tanto como que seria a liberdade dela e no fim ela morreu aprisionada. Então, assim, era um animal que obviamente precisava de um acompanhamento porque ela foi capturada quando ela era um bebê ainda, ali na costa de São Francisco, ali da Califórnia. Então, era um animal, obviamente, que precisava de um acompanhamento, mas assim, vocês demoraram tanto que, obviamente, agora realmente ela está livre, né? Ela morreu, hum, ela está livre, né? E questão de zoológico, de santuário, amigo, a gente vê várias notícias de zoológicos de animais sofrendo maus tratos em zoológicos, né? Tem a questão também que eu até conversei com uns seguidores meus sobre o zoológico em Gaza, né? sim, Que a gente já sabe toda a situação que Gaza está sofrendo e assim, tipo, tinha um zoológico lá, existe ainda, está lá, mas os animais morreram de fome. Os animais morreram de fome, todos. Não tem mais pois é. animais, eles morreram de fome. Então, assim, gente, zoológico não é legal. Pode ser em Gaza, pode ser, sei lá, em qualquer outro lugar do mundo. Não é É. legal. Se você quer ensinar o seu filho sobre animais, mostre para ele eles vivos, assim, de você de longe, e eles lá, ou mostre na Pois é, gente. internet. É isso. Documentários, pô, Porque você tem documentários, inúmeras livros, formas, né, filmes. de fazer isso. Exato. Não precisa E a gente tem que recorrer ensinar. a essa prisão, né, que é um zoológico ou um parque. Exato.
Mas agora a questão de liberdade para nós humanos é como que é, amiga, subjetiva. Ah, olha, isso aí é complicado. Por exemplo, eu queria ter a liberdade agora de me teletransportar para São Paulo, né? Queria Ah, agora, mas me leve também, porque eu também, pois é, eu queria, a gente queria tá sofrendo ter, do eu queria mesmo ter mal. superpoderes. Pois é, eu queria ter superpoderes, sair Ah, voando, me teletransportando, ir para São Paulo e dar um abraço numa pessoa muito especial, que enfim, eu não vou mencionar aqui para não expô-la. não Mas enfim, precisa, a queria gente não muito, precisa, muito, deixa no muito. ar, Deixa a seguidores, nossa mas fofoca gente, eu interna, né? também. Eu também queria me teletransportar para São Paulo, Mas para o, ver o minha que acontece é que a mãe, gente não tem minha... superpoderes, a gente não tem todo o potencial que a gente gostaria de ter. Porque liberdade tem a ver com poder, né? Tem a ver com possibilidades. Né? Então, quanto mais possibilidades eu tenho, mais liberdade eu tenho. Se a gente for fazer o mesmo cálculo para os animais, quanto mais possibilidade, mais liberdade, seria um cálculo justo, porque quanto mais eu posso, mais eu sou livre. Quanto mais o animal pode, mais ele é livre também. Né? Só que a diferença é que o meu poder é diferente do poder dos animais. Né? Eu posso, por exemplo, votar, né? Ter um instrumento do voto e democraticamente eleger meus representantes. Né? Se bem que você está falando com um anarquista, né? Então eu só estou dando um exemplo, né? Um exemplo bem, bem michuruca, bem nada a ver, né? Porque eu acredito mais no poder popular e na ação direta do que no poder do voto. Mas, enfim, vamos supor, o animal ele precisa do direito ao voto? Não. Né? Os animais eles se organizam de outra maneira, inclusive socialmente falando. Né? Eles não precisam. As abelhas elas trabalham, inclusive, com bastante hierarquia, com uma certa ordem. É o mesmo caso das formigas e de várias outras espécies. Eles têm hierarquias, eles têm uma organização social diferente da nossa. E tá tudo certo, né? Porque é um instinto, é a natureza deles. Não, não rege ali, por exemplo, o patriarcado. O patriarcado é uma escolha humana, uma péssima escolha, por sinal. Né? Assim como Uhum. a heteronormatividade também é uma péssima escolha, né, de organização social, econômica e política. Mas a gente tem, Rica, na ideia da liberdade, um conceito muito antigo, que a liberdade é um dos temas mais antigos da filosofia, né? Dizem que a eleuteria, né, eleutéria, né, como queiram chamar em grego, é a capacidade de ter autonomia, ou seja, a capacidade de ser autossuficiente nas suas escolhas, nas suas prerrogativas, nas suas ações. Quanto mais eleuteria, né, quanto mais liberdade eu tenho, mais possibilidade de ação eu tenho. Então, para os animais, eu acho que isso é muito válido, possibilidades, e sobretudo de ação. Né? O que seria liberdade para. Vamos usar exemplos muito simples. O que seria liberdade para um cachorro ou para um gato, sabe? Ter o direito de, por exemplo, né, ter horas, né, ao ar livre, né, num parque, passeando, né, fazendo suas necessidades, correndo, brincando, socializando, né, entre outros cachorros, entre os outros animais, poder ter todas as vacinas em dia, poder, enfim, ter saúde, ter lazer, carinho. Isso seria ter liberdade, o máximo de possibilidades, né, de viajar com os donos quando for possível, né, de ter, sei lá, né, de ter uma tosse higiênica regular. Ou seja, para muitos animais a liberdade seria um conforto mínimo, que é o que se exige, né, de um ser que está sob Uhum. tutela. Agora, para outros animais, por exemplo, para um pássaro, a liberdade não está na gaiola. Isso é a coisa mais, é o exemplo mais simples e simplório que eu poderia dar para uma pessoa. O que é liberdade Exatamente, para um exato. pássaro? É poder usufruir do seu instinto natural e da sua capacidade natural de voar. Né? Então, assim, não é tão complexo. Os animais eles têm os seus instintos, eles têm as suas possibilidades, e para muita gente isso é pouca coisa, porque o pássaro, o que é que o pássaro faz? O pássaro só voa. O ser humano não, o ser humano faz arte, constrói templos, faz ciência, né? Joga, faz esportes, namora, tem romance, tem literatura, tem isso, tem aquilo. E eu digo, tá, a mesma ciência que possibilita a medicina, né, que possibilita descobertas maravilhosas na medicina, é a mesma ciência que também que destrói, constrói bombas atômicas e fabrica armas. Então não é uma questão de hierarquia que nós
deveríamos realmente ser mais livres porque temos mais possibilidades. Eu brinco com os meus estudantes, olha, a gente não é muito parecido com o reino vegetal. Uma semente de pitanga só pode virar uma pitangueira, ponto final. É a essência dela. Mas o ser humano não é uma semente de pitanga, não vai virar uma pitangueira. Eu posso virar absolutamente tudo que eu quiser dentro de certos limites biológicos, físicos e tal. Como eu te falei, eu não posso pegar um superpoder agora e me teletransportar para São Paulo para dar um abraço em quem eu quero dar. Mas, né, eu posso fazer outras coisas, né? Eu posso correr por fora, né, juntar um dinheirinho, comprar uma passagem com antecedência e esperar pacientemente até esse dia chegar. E está chegando, viu? Para os ouvintes aí, né, os É, espectadores, quem acompanha em aí o São canal, Paulo. que forem de São Paulo, provavelmente entre o dia 19 e 22 de abril estarei lá e provavelmente farei um relançamento do meu livro lá na Cozinha Popular Vegana, né? Então fiquem de olho É porque, isso aí, né, ó. vai Pegue o sair essa Mori, novidade aí. compre o livro do Renato. Valeu. Vai ter eventos de autógrafos. É, meu Com anjo. Então, assim, certeza. é isso. Se você tiver. É oportunidade, gente. Oportunidade única. Renato não mora ainda em São Paulo, então, assim, fica aí ao critério de Ai, vocês, Rica, tá? Então, nem me vamos. fala isso. O coração tá tão apertado, Amigo, a gente sabia? tem que. Mas olha, para os seguidores A gente tem ficarem um que, pouco a mais gente tem que jogar. tranquilizados, eu vou para São Paulo sempre que eu puder, sempre. Teve um feriadão, teve Exato. um mês melhor, teve uma passagem em promoção, eu vou ficar indo para São Paulo agora sempre, sempre, sempre. Meu coração ele tá em São Paulo. Tá em São Paulo, tô sabendo. Me contaram aqui, não me contaram no ponto. Mas é. Ó, loucura, loucura. Não, mas a gente tem que jogar pro universo, ó. É isso aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Os ouvintes estarão esperando. Mas, amigo, voltando a falar de liberdade também, como você está explicando aí, é a questão de liberdade dos animais, humanos, animais não humanos. Então, assim, eu acho que a galera tem que entender que a analogia mais fácil que você deu foi essa dos pássaros. Mas É coisa mais e simples, teve né? uma coisa que mais simples que essa, cara, teve um rapaz, ele não é, não sei, não é um homem, é um rapaz. Ele trabalha ele trabalha com vidas de animais. Não vou falar o nome dele, mas ele tem muitos seguidores, tem 1 milhão de seguidores. E ele posta vídeo falando sobre a vida dele como pecuarista. E aí ele faz vários vídeos falando sobre veganismo, metendo pau na gente, metendo pau na gente. Uhum. E aí eu conversei com ele e falei, olha, querido, conversei numa boa, não ataquei, gente. Então, assim, acho que é muito bom, inclusive, você que está aí do outro lado, não seja tão combativo. Vamos tentar conversar com as pessoas. Eu era muito combativo, mas hoje eu não sou mais. Agora eu converso. Acho que a idade também ajuda. Ah, E aí eu tem horas indiquei e para horas para ele ser uma. combativo, né? Exato, exato. Tem pessoas e pessoas. Porque eu acho que com ele eu tive que ser assim, porque ele tem um engajamento muito bom. Eu acho que, Uhum. né, acho que vai ajudar a gente, inclusive, lá no futuro. E eu Ótimo. indiquei o documentário para ele, o novo documentário que está na Netflix, que você é o que você come, que tá todo mundo falando Bote fé. agora. E aí eu falei, olha, meu queridinho, olha esse documentário, porque tem uma pessoa lá que ele era criador de galinhas e hoje ele Hum, planta cogumelo, cogumelos, né? né? Exato. Aí eu falei pra ele, olha, é o seu modo de vida, é como você ganha dinheiro, não tô aqui pra... É isso, ok, paz. Mas Uhum. olha como tem outro caminho pra você ir, entendeu? Então, assim... Porque ele fala tanto de liberdade, porque vocês estão falando disso, mas os animais são super bem criados, aquela coisa toda, sabe? De liberdade do animal, de Uhum. bem-estar. Sim. Aí eu já indiquei um documentário para ele, falei, olha, toma aqui, porque, como você disse, é muito subjetivo e as pessoas não entendem que o É, animal, ele não tem a autonomia que um ser humano tem, né? De escolher estar em situações diferentes, né? Ou, né? exato. Dentro das nossas possibilidades. A gente queria estar em São Paulo, mas a gente não tá. Eu tô aqui, você tá aí. Então, assim, óbvio que a gente não tá preso, né? A gente não tá em situação de cárcere. Mas Sim. a gente tem as nossas limitações. Então, assim, os animais, eles estão ali presos, cara. Ou a gente liberta eles ou a gente não liberta. Não tem essa de gaiola maior, não tem essa de Não tem o bem-estar, meio termo, não né? tem essa.
É Sei aquela lá, coisa, eu tenho meio não, termo. não dá para você ser meio antirracista, não dá para você ser meio pró-feminismo, né? Não dá para você ser meio Exato. amigo da comunidade LGBTQIAP+, tá ligado? A metade não supre, a metade não supre a necessidade de você lutar essas lutas que são lutas tão justas. Né? Então não dá para ser. É engraçado, porque o pessoal diz: ah, não, mas eu vou reduzir o meu consumo de carne. Tá, beleza, já é um bom começo, mas eu duvido que algum homem que esteja passando por aí fale para uma mulher: olha, eu estou diminuindo o meu machismo. Não, você está tentando combater, porra. Né? Ou você está tentando combater ou você é um Exato. escroto. Ninguém chega para uma pessoa e diz: olha, eu estou tentando diminuir as influências racistas na minha vida. Não, você não diminui, você tem que acabar com isso. Você tem que combater. Né? Então, assim, você não pode usar o. É que nem a gente está gravando esse episódio agora, né, Rica, na terça-feira, mas ontem, né, foi segunda. E o segunda é conhecido como segunda sem carne. Substitua a palavra Exato. segunda sem carne para o segunda sem estupro, segunda sem machismo, segunda sem racismo, segunda sem violência contra a mulher, sem violência doméstica, sem violência de gênero ou sexual. Vai parecer a propaganda mais ridícula do mundo, porque você não pode pedir tão pouco. Né? Então, o que a gente pede é que as pessoas tenham um compromisso por inteiro. E principalmente a gente que fala muito com a esquerda progressista, a esquerda radical, as pessoas progressistas, as pessoas que têm um pouco de discernimento, né? Acho que a maioria dos nossos ouvintes são pessoas que têm discernimento, né? Que abraçam certas causas que julgam, né, justas e realmente são, né, como a luta das mulheres, a luta antirracista, a luta LGBTQ, né, e até mais, a gente tem um rol, né, de causas e o veganismo é uma delas. E a gente não está pedindo pouco, a gente está pedindo que as pessoas tenham coerência, que a gente, assim como não objetifique mulheres, a gente também não objetifique animais, porque a objetificação, no fundo, faz vítimas diferentes, mas o fundamento é o mesmo. Então é aquela coisa, você toca em vítimas diferentes, mas o princípio é muito similar objetificar, né, ideologia supremacista, e qual é o resultado disso? Uma violência. A diferença, Rica, a única Exato. diferença está em quem é a vítima da vez. Às vezes é uma mulher, às vezes é uma pessoa racializada, ou às vezes é um animal. Né? Então não tem Animal. meio termo entre, ah, eu quero a liberdade dos animais, eu gosto dos animais. Se você gosta dos animais, se você quer ver os animais livres, se você tem empatia pelos animais, se você diz que é simpático à causa animal, comece tirando ele, né, do seu prato, comece tirando, né, do entretenimento, das suas vestimentas, pare de usar couro, né, pare de frequentar parque, zoológico, né, busque informação com pessoas que estão já nesse meio vegano, vegetariano há um tempo, busque receitas, busque inovar, né, na sua dieta, no seu paladar, no seu dia a dia, porque, gente, não é tão difícil quanto a galera fala. Ah, é tão difícil ser vegano, é tão difícil. Não é difícil, gente. Ah, Difícil é estar eu no sou lugar dos ouvinte falando animais, isso. difícil é estar na fila do Exato. abatedouro, difícil é você passar uma vida inteira negando seus princípios, porque, sinceramente, isso foi uma das coisas mais revolucionárias que eu fiz na minha vida. Coerência entre os princípios e as ações, como diria a caramba, o nome dela agora, a Melanie Joy, quando escreveu aquele livro, né? Por que amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas. Ela fala, olha, nossos valores precisam ser coerentes com nossas ações. Quando valores não são coerentes com as ações, a gente, em geral, né, a gente pega alguns caminhos. Tem o caminho que é mudar os valores, esse caminho, né, a gente nunca escolhe, ninguém muda de valores. Ou a gente muda as nossas ações, que deveria ser o correto, mas em geral a gente pega o terceiro caminho, que é o mais sacana de todos, que é o fingir que os nossos valores estão combinando com nossas ações. Então, tipo, a gente fala que é Sim. progressista, que é pró-vida, né? Não estou nem falando da questão do aborto nem nada, não. Estou dizendo que respeita a vida, né, que tem esse apreço pela vida, mas apreço pela vida comendo cadáver, né? Apreço pela vida violentando vidas animais.
né? Muita gente que é criado no catolicismo ou em alguma religião cristã, ou até outras religiões, né? Falam, o respeito à vida, a vida é o valor mais fundamental. Tá, que vida? A tua, né? E olhe lá, né? Porque você não respeita nem seus valores, como é que Olha você respeita a lá, sua não, vida? mas se a gente for falar de outras minorias, se for falar de animais, aí já não. Aí já tu não pode, É, entendeu? Que não vida essa daí? matarás. Tipo, porra, não matarás é pra geral, né, velho? Não matarás. Exato, exato, exato. Ah, Mas, amigo, então você vai estar em São Paulo. As pessoas sim, elas vão te encontrar no Instagram, o seu glossário. Você está saindo todo dia o glossário, né? Quando você pode também, né? voltou a sair todo dia. Eu confesso que hoje eu acordei um Tá. pouquinho mal. Tô ainda me adaptando às medicações, né? Tratamento psiquiátrico para a Eu gente não achei. surtar de uma vez. E Ah, eu ainda tô pensei que era meio tonto, tá? saudade, Então, sintomas de saudade. tô com problema de saudade também. Esse problema vai me assombrar por um bom tempo, eu imagino. É, Eu tenho que aprender a conviver com ele, inclusive. Mas meu objetivo é continuar com o glossário todo dia, né? Até porque agora eu me assumi mesmo como criador de conteúdo digital e estou pedindo uma colaboração via Pix, né? Que, pô, você sabe disso melhor do que ninguém. É um trabalho muito, 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 amigo, muito acho que ingrato. será que eu vou começar a pedir também? Lógico. E aí a minha chave Pix é o meu e-mail, né? Então, para quem estiver ouvindo aí, quem quiser colaborar com o meu trabalho, minha chave Pix é É, tudo minúsculo, tá? r.libardi, meu sobrenome, 1, número 1, arroba gmail.com. E é isso, assim, a gente não pode achar que vou passar a vida inteira produzindo conteúdo de de qualidade, graça. podendo inclusive ter outras fontes de remuneração e não vou pedir uma colaboraçãozinha, porque assim, eu não estou pedindo um dinheiro específico, eu estou pedindo uma colaboração Exato. voluntária, gente. Quem puder dar R$ 1, R$ 2, R$ 5, R$ 10, tá ótimo, já ajuda bastante, né, para poder Quem continuar puder doar produzindo, porque 100 senão, também. gente, senão, sinceramente, uma hora vai surgir uma proposta melhor para eu, sei lá, para eu dar aula particular e eu vou acabar aceitando, porque, gente, eu tenho que pagar minhas contas. Exato, Então, como exato. qualquer pessoa, Eu também tô né, eu não nessas. posso, Eu também eu tô não posso ficar nessas. gastando tanto tempo com rede social, podendo estar, né, ganhando dinheiro, não pelo esporte de ganhar dinheiro, porque não é algo que a gente faz por esporte, mas porque a gente faz por necessidade, né? Então eu estou passando por um momento da minha vida onde eu estou precisando aumentar a minha renda, porque eu não estou dando conta de fechar o mês. Então estou aí pedindo humildemente, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu podia estar roubando, né, a Casa da Moeda, a Casa de Papel, cantando Bela Tchau, mas eu estou humildemente pedindo uma contribuiçãozinha via Pix, né, para aquela minha chave que eu acabei de mencionar. Gente, eu acho que eu não tenho Pix, mas eu vou fazer um em breve e eu falo pra vocês. Eu vou deixar tá no meu perfil, inclusive, lá, Pix. E aí você só clica lá e é Boa. isso. Se vocês quiserem ajudar, que ajuda o Renato, me ajuda. Me ajude este canal também, né? Ajude o podcast. Gente, tem que compartilhar, tem que comentar. Vocês esperam que a gente grave conteúdo pra quê, gente? Gente, É uma sinceramente, inclusive contribuição. eu vou dar Ó, um puxão de orelha aqui, tá, Rica? Vou dar um puxão de orelha. O conta. glossário eu fiz com muito carinho. Eu caprichei no padrão estético e tudo, peguei as imagens melhores que eu podia, as mais chocantes, impactantes e tal. Fiz toda uma estética bem padronizada, tive uma regularidade muito boa com as postagens, estava postando todo dia, só não postei todo dia quando fui para São Paulo, porque eu tinha coisa melhor para fazer, inclusive, né, lógico. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o engajamento no glossário não foi muito bom, não, tá? Confesso. Tem uma galera que é figurinha carimbada, que está compartilhando sempre, todo dia. Tem uma galera que curte todo dia. Eu já sei quem são as pessoas, eu agradeço muito. Quem sabe, sabe, então se sintam abraçadas, né? Então, inclusive você. E mas ainda assim, o engajamento muito baixo, Rica, muito baixo. Eu acho que o Instagram não está entregando. Então, vamos compartilhar, vamos curtir, comentar, mandar um like, mandar para outras pessoas, enviar ali naquele botãozinho que você pode compartilhar diretamente para outras pessoas, não apenas, né, nos stories. Isso já ajuda bastante. Aham. Isso aí. Assina embaixo. Muito obrigado, amigo, por você ter
tirado esse tempo para falar comigo. E é assim, né, gente? Continue mandando sugestões de temas. Fica eu e o Renato quebrando a cabeça o que vamos falar para esse povo, porque parece que a gente já falou tudo, mas sempre existe alguma coisa para falar. Pô, já foram tantos temas, né, E amigo? é isso. Foram vários temas, mas não, sempre tem Ai, alguma coisa para falar, principalmente. verdade. Cara, é difícil, é difícil. E, na verdade, eu acho que, mesmo que a gente tenha falado de algum assunto ano passado, a gente pode trazer esse assunto de uma nova Ah, sim. abordagem, de, sei lá, de um novo gancho, enfim. Não, E siga o sempre dá, né? Renato, Renato Libardi, sempre tá vegano Obrigado. rica, quem me conhece sabe. Com dois E a gente vai se seis. falando, amigo, muito obrigado. É isso. Obrigado, gente. Um beijo para todo mundo. Foi um prazer, Rica. Muito obrigado de novo pelo convite, né? Eu adoro. É o podcast Sempre. que eu colaboro, que é assim, já é minha segunda casa, Mas né? participa. Exato. Então, pô, obrigado pelo convite. Espero já a próxima. Obrigado a galera que escutou, que acompanhou, que viu também, né, pelo YouTube ou, né, onde quer que seja. Pelo E é YouTube. isso. Grande beijo. Um beijo especial para essa pessoa que está em São Paulo, que, enfim, né, ganhou meu coração. Sabe quem Mistério. é. Mistério. Um beijo, Quem um sabe beijo, um sabe, beijo, quem um não sabe fica beijo. aí se mordendo. Ai, é isso. Obrigado. Beijão, gente.